Se você está grávida ou trabalha com gestantes, já deve ter percebido que o assunto peso é um assunto enorme durante a gravidez. Muitas mulheres acabam tendo essa dúvida do quanto de peso deveria ganhar durante a gestação, se está ganhando pouco, se está ganhando muito. Nesse vídeo eu vou te esclarecer essas dúvidas e também falar qual que é a diferença, o porquê esse peso muda de gestante para cada gestante, quais que são esses valores ideais, o quanto de peso você deve ganhar, quais são os riscos também do alto, né, de um excesso de peso, mas também de um baixo peso. E no final do vídeo eu vou te passar estratégias para que você possa ganhar o peso durante a gestação de uma maneira saudável. Antes de falarmos sobre números, é importante entender que não existe um valor certo. Cada peso para cada gestante é feito um cálculo do IMC dessa gestante, que chamamos de IMC pré-gestacional. É onde a gente avalia o quanto que essa grávida, né, antes dela engravidar, quanto de peso que ela estava. Se ela estava com peso normal, se ela estava com obesidade, se ela estava com sobrepeso, ou se ela estava abaixo do peso. Então, é a partir desse cálculo que a gente consegue ter uma definição do quanto seria saudável para essa grávida ganhar de peso durante a gestação. Claro que também depende, né? Porque durante a gestação, além desse cálculo, a gente precisa colocar ali o peso da placenta, o peso, né, da produção hormonal, do líquido amniótico, do tamanho do útero também. Então, tudo isso importa durante o peso da gestação também. Então, muitas vezes o peso que a grávida está ganhando, né, não é o peso de gordura, mas dessa transformação realmente que passa no corpo da mulher. Dessa forma, uma gestante que entra na gestação com o IMC normal costuma ganhar entre 8 a 13 quilos. Então, esse peso é considerado um peso saudável durante a gestação toda. Se uma gestante está abaixo do peso, é interessante que ela ganhe um pouco mais para garantir as reservas de energia e também sustentar esse feto durante a gestação toda. E já uma gestante que está com sobrepeso ou obesidade, é importante que essa gestante ganhe menos peso. Então, ela precisa, né, de menos peso porque ela já tem uma reserva de energia maior do que a gestante com baixo peso, por exemplo. Quando um ganho de peso ele é maior do que o recomendado, pode causar problemas tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a mãe ela tem mais risco de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão, aumento de gordura corporal, pode trazer problemas tanto no parto quanto no pós-parto. Para o bebê, ele pode ter, né, pode ser um bebê que nasça com macrosomia, que seria aquele bebê grande, então o bebê já nasce muito acima do peso. Também vai ter dificuldade durante o nascimento e pode também trazer problemas na infância. Então, esse aumento de peso pode trazer, né, a maior probabilidade do seu filho ter mais diabetes e obesidade durante a infância. Então, por isso que esse controle de peso durante a gestação não é só estético, é questão de saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê também. O ganho de peso insuficiente também traz riscos durante a gestação. Então, aquela gestante que ganha pouco peso durante a gestação e não ganha o suficiente, pode acabar causando restrição de crescimento fetal. Um bebê pequeno, então aquele bebê que ele é menor de acordo com as semanas gestacional. Aquele bebê também que tem mais risco de parto prematuro. Então não é o objetivo, né? Não é você ganhar o mínimo de peso possível, mas sim o necessário. E como garantir um peso saudável durante a gestação? É importante que a sua alimentação seja baseada em comida de verdade. Então aquela onde a gente desembala menos e descasca mais. O arroz, o feijão, a carne, legumes, verduras, frutas, tudo isso, né, vai te ajudar a ter um peso padrão durante a gestação, a controlar melhor esse peso. Então, reduzir ao máximo o consumo de açúcares, carboidratos refinados, industrializados,
se possível, inclua proteína em todas as refeições, porque ela vai ajudar a ter esse equilíbrio da glicose, que muitas vezes durante a gestação, né, durante a gestação em si, a glicose da grávida, ela tende a ficar um pouco em desequilíbrio. Então, você consumir mais proteínas, ela vai ter, né, mais esse equilíbrio, vai te ajudar a ter mais saciedade, vai evitar aquelas vontades doidas, né, de comer muito açúcar, doce, carboidratos de alto índice glicêmico, né, que são os pães, as massas. Então, vai te ajudar muito nisso. É por isso que a comida de verdade precisa ser a base da alimentação da grávida. Porque quando você aumenta a quantidade de comida saudável na sua rotina, com as quantidades certas, tende a reduzir, né, aquela vontade de comer besteira, aquela vontade de comer comidas, né, industrializadas, ultraprocessadas. E com isso você consegue nutrir bem o seu corpo e nutrir o seu bebê também. O ganho de peso na gestação não é um peso fixo, depende de cada gestante e também do crescimento fetal. Por isso é importante você estar fazendo esse acompanhamento pela ultrassom para saber quanto que seu bebê está se desenvolvendo, se ele está desenvolvendo bem. Então esse acompanhamento é extremamente importante. E se é possível, né, você fazer o acompanhamento nutricional também vai te ajudar muito. O foco deve ser a saúde de vocês dois durante a gestação e não um determinado valor fixo, né, de quanto que você deve ganhar de peso, se você deve ganhar muito ou se você deve ganhar pouco, enfim. O foco maior é ganhar o peso necessário para manter você e seu bebê bem. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, se inscreva aqui no meu canal e deixa seu like para que eu possa trazer mais conteúdos falando sobre saúde.